Olá, igreja! Sejam muito bem-vindos a mais uma série do nosso Alcance Mais online. Nós estamos na nossa segunda série de mensagens, Uma Fé para o Dia a Dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a você curtir esse vídeo, se inscrever e compartilhar. Nós temos muita expectativa que essa série de mensagens vai falar muito ao seu coração. Deus abençoe. Olá, igreja! Estou aqui para compartilhar uma palavra sobre dízimos e ofertas com vocês. Eu gostaria de ler o texto que está ali em Êxodo, capítulo 25, verso 2. E o texto diz assim: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo o coração se compelir a dar. Queridos, essa aqui é uma passagem onde Deus está falando a Moisés, está levando ao povo de Israel a trazer uma oferta para os utensílios ali do templo. Mas algo interessante aqui nesse texto, aqui no finalzinho desse versículo, é que o Senhor, ele traz essa orientação. Ele olha, receba todo aquele cujo coração, está compelido a dar. Algo que você precisamos entender na palavra de Deus, quando nós vamos fazer a nossa oferta, queridos, ela deve ser algo que deve ser movido pelo nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos fazer isso com obrigação e nem com pesar no nosso coração. Em vários textos da Bíblia, nós vamos ver essa instrução do Senhor. O próprio texto que eu falei aqui, em Êxodo, ele fala que o nosso coração ele deve se mover a isso, a ofertar. E a minha oração nessa noite, através dessa palavra, é que eu e você venhamos entender que o nosso coração deve se mover em generosidade e gratidão a Deus, na hora que nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como nós vamos fazer agora de forma online, você que está aí assistindo de repente esse vídeo vai fazer de forma online, sabe, que isso esteja dentro do seu coração, sabe? Que você não faça isso por obrigação, mas que o seu coração se mova nesse tempo em generosidade e gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida. E é lógico que eu não digo isso como uma forma de troca, uma forma de recompensar a Deus sobre aquilo que Ele tem feito, não. Mas porque realmente eu amo o Senhor, sabe? Eu tenho o meu coração, sabe, no Senhor. Eu sou grato ao Senhor, então eu quero fazer a minha oferta. Sabe, que esse seja o nosso entendimento, que nós venhamos nos mover em generosidade, assim como Deus fala ao povo de Israel aqui, que eu e você venhamos ter esse coração disposto a ofertar na casa do Senhor, na vida dos nossos irmãos. Eu gostaria de deixar esse texto para que a gente possa refletir e eu gostaria de fazer uma oração com vocês nesse tempo. Pai, obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça sobre as nossas vidas, mas nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que essa verdade, Senhor, desse texto venha ser uma verdade dos nossos corações. Nós não queremos fazer, Senhor, a oferta como uma obrigação, um peso do nosso coração, mas seguindo essa instrução que o Senhor dá ao povo de Israel, nós queremos, Senhor, fazer isso com gratidão aos nossos corações. Nós queremos nos mover, Senhor, realmente em ofertar. Nós queremos que o nosso coração, Senhor, se mova em gratidão e generosidade. Quando nós fazemos isso com o necessitado, ou seja, na igreja, em qualquer lugar, Senhor, que a gratidão ao Senhor esteja dentro do nosso coração, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Olá, igreja. Estamos aqui para compartilhar uma palavra com vocês. Nesse mês, agora, nós estamos falando uma fé para o dia a dia. E eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou ao meu coração. Mas antes de nós irmos para a palavra, eu gostaria de fazer uma oração e que você possa curvar a sua cabeça aí na sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos pela Tua palavra, do qual nós temos acesso, a Tua palavra que nos fortalece, a Sua palavra que nos reanima, a Sua palavra que realmente traz para nós vida no nosso espírito. Que nesse tempo nós possamos aqui falar de fé e que o Senhor também venha fortalecer cada um de nós na fé que precisamos ter para podermos continuar avançando para aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Oro para que cada um dos meus irmãos e irmãs possam receber através do Teu Espírito Santo a porção que o Senhor tem e que todos nós sejamos mudados e transformados pela presença do Senhor em nossas vidas e pelo poder da Tua palavra e do nome de Jesus sobre nós. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, nós estamos falando aqui sobre fé e eu queria compartilhar essa palavra com você, que você possa abrir
A palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, é o texto que define a fé biblicamente ali, né? Um dos textos que define fé. E no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente vê duas palavras que fazem essa conexão, que nos levam a entender o que é fé segundo a palavra de Deus, segundo o próprio Deus. Tem a palavra certeza e tem a palavra convicção. São duas palavras realmente que nos despertam, que nos encorajam a cada dia mais andar de fé em fé na presença de Deus. E para nós vivermos o sobrenatural, para nós vivermos o impossível que Deus tem para nós precisamos de fé. Não tem outra forma de nós vivermos o sobrenatural de Deus, de nós provarmos cada vez mais do Senhor, se não for através da fé. Para isso, é muito importante, é muito fundamental nós termos um relacionamento diário, termos um relacionamento intencional com Deus, através da oração, através da sua palavra. Por quê? Nos relacionarmos com Deus é ouvir e falar com Deus. E um detalhe é muito importante, queridos. Muitas vezes é mais importante nós ouvirmos a Deus, né? Muitas vezes é mais importante nós ficarmos em silêncio por algum momento para que nós possamos ouvir ao Senhor, ouvir o que Ele tem para nós, ouvir o que Ele quer falar conosco, ouvir aquilo que Ele tem para nos dar de direção, né? Para que nós possamos realmente receber tudo o que Ele tem para nós. E diante disso, quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais nós vamos conhecê-lo. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a nossa fé vai ser fortalecida. Porque nós precisamos realmente buscar a Deus todo o tempo para que nós possamos ser fortalecidos. E o único lugar, a única fonte que nós vamos ter, tudo isso que nós precisamos é no Senhor. E muitas vezes, querido, a gente sabe que no nosso dia a dia, a nossa fé, ela vai ser abalada pelas circunstâncias, pelas lutas, pelas dificuldades, mas nós precisamos crer, nós precisamos sempre crer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que é a nossa força, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E diante de tudo isso, nós precisamos realmente nos lançar, nós precisamos ter, os nossos olhos precisam estar em Jesus, né? No nosso dia a dia, a nossa ótica precisa ser mudada para que nós não possamos olhar para as coisas dessa terra, mas a fé possa nos levar a olhar para as coisas do céu. Essa fé que Deus tem, essa fé que Deus quer gerar em mim e em você, nós possamos sim contemplar as coisas do céu, contemplar aquilo que o Senhor já tem determinado, aquilo que o Senhor diz sobre mim e sobre você. E quando a gente vê o conceito de fé no texto de Hebreus que nós lemos, quando falamos de certeza e de convicção, é a certeza de algo que nós esperamos e a convicção de algo que nós não conseguimos ver. Isso não é algo natural, isso é algo sobrenatural. E isso só pode vir da parte do Senhor, isso vem de Deus diante da nossa fé, diante daquilo que nós cremos e que nós devemos crer que é no Senhor. E eu quero compartilhar com vocês aqui o que nos proporciona, o que essa fé diária nos proporciona, né? Aonde Deus quer nos levar, o que Deus quer nos fazer entender, o que a fé tem poder para fazer quando nós temos essa fé alinhada com a palavra, essa fé realmente que nós vamos crer de todo o coração, ainda que as circunstâncias nos mostrem o contrário. Mas nós queremos compartilhar aqui, eu quero compartilhar com você o que a fé diária nos proporciona. O primeiro benefício que o Senhor colocou ao meu coração, né, e eu entendo pela palavra de Deus aqui, é a confiança. A fé nos proporciona a confiança. E nós sabemos que a confiança hoje em dia, querido, ela é algo assim que muitas vezes nós estamos perdendo a confiança por pouca coisa. Mas porque muitas vezes a nossa confiança não está em Deus, está em circunstâncias, está em algo material, está em algo natural. E quando nós temos a confiança em tudo isso que é passageiro, realmente nós vamos nos decepcionar. Mas eu quero dizer para você que a nossa confiança precisa estar no Senhor diante da fé, daquilo que nós cremos, pela palavra de Deus, pela presença de Jesus em nossas vidas.
Olha o que o texto da palavra de Deus diz lá em Salmos, capítulo 9, no versículo 10. O Davi está falando assim, ó: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Nós vemos aqui Davi, né, nos sinalizando que quanto mais nós buscamos, que quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós vamos confiar nele. A gente vê ele dizendo que confiam os que conhecem o teu nome. Então nós precisamos buscar conhecer ao Senhor, para que cada vez mais e mais nós possamos confiar nele. No nosso dia a dia, na prática, isso é uma verdade também. Nós não podemos conhecer alguém se nós não nos relacionarmos com ela. Nós não podemos confiar em alguém se nós não estreitarmos, se nós não tivermos cada vez mais com essa pessoa, buscando conhecer essa pessoa. E assim é a nossa vida com Deus. Nós precisamos a cada dia mais e mais buscar ao Senhor, buscar conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus, para que isso venha nos dar confiança nos momentos de dificuldade, para que isso venha realmente nos dar confiança nos momentos que nós vamos pensar que nós estamos sozinhos, porque nós nunca vamos estar sozinhos. O Senhor sempre vai estar conosco, Ele nunca vai nos desamparar. A própria palavra de Deus, ela nos garante que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Que ainda que uma mãe abandone o seu filho, o nosso Deus, o nosso Pai, nunca vai nos abandonar. E Deus, Ele quer nos levar a confiar nele dia após dia. Isso é uma busca constante, isso é uma busca diária. Isso é uma fé, dia após dia, que nós temos que ter e confiar no Senhor. Porque nós sabemos que nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades diariamente. E nós podemos perder a confiança realmente, até mesmo em Deus, se a nossa fé não estiver firmada na sua palavra, se a nossa fé não estiver firmada naquilo que Ele já determinou sobre mim e sobre você. Então nós precisamos entender que alguns momentos que você pode estar passando por uma perda de algo, algum momento que você pode estar passando por incertezas, em um momento que você está passando por aflições. Jesus falou em João 16:33 que nós teríamos aflições. Mas diante de aflições, diante de perdas que você possa estar passando, diante de incertezas, talvez hoje você precise tomar decisões e você não sabe o que fazer. Talvez você perdeu algo, perdeu um parente, perdeu um familiar, perdeu até mesmo um bom emprego que você tinha e você está se perguntando, e agora o que eu vou fazer? Eu quero dizer para você, eu quero liberar uma palavra de fé sobre a sua vida. Confie no Senhor, entrega tudo a Ele e o mais Ele fará. Porque Ele é Deus, Ele não mente, Ele é fiel para cumprir o que Ele já prometeu para mim e para você. Então, diante de todo esse cenário, nós precisamos entender que Ele é fiel, que podemos confiar nele, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, Ele não muda, queridos. Nós podemos ver em Salmos 34, versículo 8, a palavra de Deus dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Então, mesmo diante de algo que nós não conseguimos ter confiança naquele dia, para aquele momento, nós temos sim, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele continua sendo bom conosco. Eu sempre digo que com dinheiro na conta ou sem dinheiro na conta, com saúde ou por algum momento de enfermidade, nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele continua sendo bom. Nós precisamos confiar no Senhor, porque o mesmo que permitiu a ferida é o mesmo que vai sarar, e esse é o nosso Deus. E nós precisamos entender que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para ser o nosso provedor, Ele veio para ser aquele que nos dá realmente a paz que nós precisamos, que não é a paz que o mundo vos dá. Nós vemos lá no profeta Jeremias dizendo em capítulo 17, versículo 7, a palavra de Deus diz: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa palavra bendito pode ser feliz, quer dizer abençoado, né? Então, nós somos felizes, nós somos abençoados quando nós confiamos no Senhor e quando a nossa esperança está no Senhor.
E a definição lá de Hebreus, a certeza das coisas que se esperam, é exatamente isso. A certeza do que nós esperamos está no Senhor. A nossa confiança, a nossa fé, ela está em Deus. Ela não pode estar pautada, ela não pode estar fundamentada nas coisas dessa terra. Ela não pode estar fundamentada nas circunstâncias, no meu ânimo, se eu estou bem ou se eu não estou bem. Ela tem que estar fundamentada em Deus, na sua palavra, porque aqui na palavra de Deus diz que bendito, ou seja, feliz, abençoado, são aqueles que confiam no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então, que nós possamos ter a nossa confiança, que nós possamos realmente, essa certeza do que nós esperamos tem que estar no Senhor, porque nós sabemos que dessa forma, realmente, nós vamos viver, nós vamos provar aquilo que o Senhor tem através dessa fé diária que nós temos no Senhor. Eu quero aqui também falar do segundo benefício que a fé diária vai nos proporcionar, que são milagres. São os milagres. A palavra de Deus diz, numa das passagens do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 28 e 29, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Essa é a história muito conhecida daquela mulher que sofria de uma hemorragia há muitos anos, mas não tinha solução para ela. Mas a atitude de fé daquela mulher proporcionou o milagre que tanto ela esperava. Ela teve a atitude de crer, de ter fé, de que se apenas ela tocasse nas vestes, nas orlas das vestes de Jesus, ela seria curada, como o texto diz. Ela apenas tocou e logo, ou seja, imediatamente, a hemorragia estancou. Imediatamente aquela mulher ela foi curada, porque ela teve uma atitude de fé. E é isso que eu e você precisamos, queridos, também, para nós provarmos os milagres, porque Jesus ele continua fazendo milagres, ele continua operando milagres. É que nós que precisamos alinhar a nossa fé com a palavra dele, crendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu já tive situações, queridos, que realmente eu já me vi orando e eu já me vi fazendo essa oração, conforme essa mulher aqui, que eu dizia para Deus, Deus, eu sei que Jesus, eu sei que se eu tocar na orla das tuas vestes, eu vou ser curado. E eu, naquele momento, né, a mente humana vem e diz assim, que conversa é essa? Você vai tocar em vestes de quem você não vê, você vai tocar numa roupa de quem não está aqui. Mas, imediatamente, o Espírito Santo testifica em mim naquela hora que Jesus ele vive, que o Espírito de Deus habita em mim, que eu posso falar aquilo e por aquela minha atitude de fé, eu saí de alguns momentos dali sem dor, sem aquela situação que estava me incomodando e eu dava glória a Deus por aquilo, porque isso é ter fé, isso é acreditar que Jesus está conosco lá no nosso quarto, na sua casa, no ônibus, onde nós estivermos. A nossa fé tem que estar alinhada segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, e nós temos que realmente viver isso, nós temos que crer que a nossa palavra tem poder, né? Nós precisamos liberar palavras de fé para que nós possamos ver o milagre acontecendo, não só na nossa vida, não só na nossa casa, mas também na vida daquela pessoa, até mesmo que não conhece o Senhor Jesus, porque é dessa forma que eles vão muitas vezes crer que Jesus ele está vivo, que ele continua sendo o mesmo, lá no trabalho, lá na faculdade, todos os lugares que tiver uma pessoa, que tiver eu, que tiver você com uma fé realmente alinhada, uma fé pautada em Deus, os milagres vão acontecer, o ambiente vai ser transformado. Aonde Jesus está, ele quer operar milagres, ele continua sendo o mesmo, mas eu e você precisamos realmente liberar palavras, precisamos realmente declarar aquilo que realmente vem do céu para a vida das pessoas, para a nossa vida, para que o milagre aconteça em qualquer área da nossa vida, na saúde, né, na vida financeira, na vida ministerial, na sua vida familiar. O milagre ele vai acontecer quando nós temos a fé, que é realmente aquela fé que move montanha, aquela fé que realmente que agrada ao coração de Deus. Por isso nós precisamos declarar palavras sobre nós, sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre aqueles que não conhecem Jesus, porque essas pessoas elas vão crer através das palavras que você vai liberar sobre ela, que Jesus ele vive, que Jesus ele reina, que ele é aquele que pode fazer o que o homem não pode fazer, o que eu e você não podemos fazer. Olha o que diz no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 49 ao 51.
Olha o poder de liberar uma palavra. Olha o que Jesus nos ensina, olha o que Ele deixou para nós. E nós temos que tomar posse e viver isso, independente das circunstâncias. A palavra de Deus diz em João 4, do 49 ao 51. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. A gente vê, queridos, aqui, o homem fazendo um pedido para Jesus. O homem achando que o filho dele ia morrer. E Jesus diz simplesmente para aquele homem: vá, o seu filho vai viver. Isso é o nosso ensino do nosso mestre para mim e para você. Que nós temos sim que liberar a palavra, que o nome de Jesus tem poder. E a fé, querido, diante disso aqui, a fé nos leva realmente a crer. Nós não podemos primeiro ver para depois crer. Nós temos que crer e depois nós vamos ver. Aqui Jesus nos dá um exemplo, ele apenas disse: vai que o seu filho vai viver, o seu filho não vai morrer. E Jesus não estava lá no lugar que o filho desse homem estava. Mas Jesus, ele creu, ele liberou uma palavra sem ver, mas crendo que a notícia ia chegar para aquele homem de que o filho dele estava vivo. E é assim que eu e você precisamos nos comportar. Nós precisamos realmente chamar à existência aquilo que nós não conseguimos ver. Nós precisamos chamar a existência crendo no milagre, que somente Jesus pode operar. Nós temos que chamar a existência através de palavras. Nós temos que chamar vida onde existe morte. Nós temos que chamar a fartura onde houver escassez. Nós temos que chamar a existência a saúde onde houver uma enfermidade. Nós temos que chamar a existência, a restauração onde houver uma destruição. Através de quê? Através da palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, usando o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder para curar, para salvar, para libertar. E assim nós vamos conseguir viver, através da fé, os milagres que Jesus continua operando. Jesus continua operando, querido. Jesus, ele não está morto. Jesus, ele não fez aquilo somente na época que ele esteve aqui como homem. Ele continua, ele quer fazer um milagre na minha e na sua vida hoje. Para isso, nós precisamos liberar palavras de fé, mas com fé realmente no nosso coração, que aquilo que nós estamos falando, segundo a palavra de Deus, vai se cumprir. E nós precisamos apenas esperar e descansar no Senhor, porque ele vai fazer. A fé em Deus nos faz crer no invisível e viver o impossível. A fé em Deus nos faz crer no invisível e viver o impossível. É assim que nós precisamos realmente agir diante de situações que nós precisarmos de um milagre. Saber que a fé é certa. A fé é no Deus certo, que é o único, o nosso Deus vivo. Realmente fundamentado na palavra de Deus. Ela vai nos levar a crer no invisível, que é a certeza das coisas que a gente espera, e a crer no impossível, que é a convicção dos fatos que nós não vemos. Isso a fé vai proporcionar para mim e para você. Isso é a convicção dos fatos que nós não vemos. Isso é fé. E o último ponto para eu encerrar essa mensagem, o terceiro benefício que eu acredito que a fé vai nos proporcionar, a fé no dia a dia vai nos proporcionar, é a salvação. Algo tão poderoso chamado salvação. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. O apóstolo Paulo disse assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nós vemos que pela graça nós somos salvos, mas mediante a fé. A fé, ela nos proporciona, ela nos leva, ela nos faz ter acesso à salvação. A fé é a confiança de que somente através de Jesus nós podemos obter a salvação. E todos nós que somos cristãos, nós precisamos crer e acreditar realmente de todo o coração que nós somos mensageiros de salvação aos perdidos. Eu e você, hoje, que estamos vivendo essa fé, que estamos buscando andar em fé, viver em fé dia após dia, nós precisamos entender que eu e você somos um mensageiro de Deus para poder levar a salvação aos perdidos, para poder fazer com que uma pessoa que ainda não conhece ao Senhor, ela tenha acesso à salvação através da fé que nós temos, que Jesus, ele é aquele que veio
para nos resgatar, que somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a verdade e somente Ele é a vida. Nós temos que ter esse compromisso com o Senhor, nós temos que entender que assim como eu, assim como você, fomos alcançados por Deus, pela graça de Deus, como nós vimos o apóstolo Paulo escrevendo, né? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Eu fui salvo pela graça de Deus, através da fé de alguém. A pessoa que me ganhou para Jesus, ela teve fé, ela orou, ela perseverou, crendo que Jesus ia me alcançar, que eu ia me render ao Senhor. E hoje eu estou aqui, hoje você está aí, porque alguém um dia teve fé que você ia ser salvo, que o teu nome ia estar no livro da vida, que o meu nome ia estar no livro da vida. E hoje nós precisamos comunicar, nós precisamos levar a salvação até as pessoas, pela fé que nós temos no nome de Jesus, e levar as pessoas também a ter essa fé e a conhecer ao Senhor. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 15, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falando aqui: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que, no passado, era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel, digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando Paulo escreveu isso aqui a Timóteo, a gente vê que Paulo ele já tinha se convertido, mas a gente vê aqui um detalhe muito interessante que Paulo, ele aqui diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu acho interessante isso, porque Paulo ele foi salvo pela graça mediante a fé, mas Paulo ele se inclui como eu preciso me incluir, como você precisa se incluir, porque nós somos pecadores. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, ainda que já estejamos salvos, mas nós estamos num processo. Mas a gente vê algo interessante aqui, que Paulo relatando tudo que ele era, tudo que ele fazia, mas um dia a graça do Senhor alcançou, ele teve uma experiência com Jesus. E a gente vê que Paulo, a primeira pessoa, né, que com certeza tinha fé, porque Deus usou aquela pessoa, a primeira pessoa que comunicou algo para Paulo, quando ainda Saulo, foi Ananias, daquela situação onde ele estava na casa de Ananias. E a gente viu que Paulo, ali, ele teve aquela experiência com o Senhor. A partir dali, Paulo, ele teve ativada essa fé, que levou ele à salvação, que proporcionou, que fez ele ter acesso à salvação, que foi essa fé em Cristo Jesus. E a gente vê que a salvação, ela vem, a gente vê Paulo relatando isso aqui, a gente vê que a fé, ela vem para nos fortalecer, porque quando a gente vê Paulo como um homem como Paulo, que disse lá que tinha lutas por fora e temores por dentro, que diz na palavra de Deus que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, e o mal que ele não queria fazer, ele fazia. A gente vê aqui Paulo sendo a pessoa que mais escreveu cartas no Novo Testamento, um homem de Deus. E a gente vê que a partir dali, a mesma graça que alcançou Paulo, a fé de alguém que foi lá e comunicou a Paulo o evangelho de Jesus, a gente vê Paulo fazendo isso constantemente, a vida toda dele, o ministério todo dele foi pregar a palavra de Deus, foi pregar o evangelho de Deus e alcançar aqueles que estavam perdidos. Por isso que nós precisamos crer e ter fé que Deus vai usar eu, que Deus vai usar você para alcançar, para resgatar os perdidos, sabe? Às vezes Deus quer usar eu e quer usar você, e nós precisamos ter fé que a salvação quer chegar a determinadas pessoas que muitas vezes eu e você já não acreditamos. Às vezes a gente acha que aquela pessoa não tem mais solução. Mas essa fé operante no nome de Jesus, na palavra de Deus, vai fazer com que eu e você possamos alcançar aquela pessoa que ninguém mais acredita, mas que Deus acredita. E Ele quer usar a minha vida e a sua vida para levar a salvação a essa pessoa, através da graça de Deus, mas mediante a fé que eu e você temos no Senhor Jesus e na palavra dEle. Então nós precisamos entender, queridos, que a fé, ela vai nos proporcionar sim, a confiança em Deus, os milagres que Jesus continua fazendo e vai proporcionar a salvação aos perdidos através da minha e da sua vida. E eu quero concluir lendo o texto que está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, onde a palavra diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. Vivermos por fé é escolher viver o sobrenatural de Deus.
É contrariar as coisas desse mundo e viver para agradar a Deus. É crer que Ele vive e Ele sempre tem algo maior para nós. Essa mensagem eu deixo para você, que Deus possa abençoar, que o Espírito Santo possa testificar no seu coração, como tem falado ao meu coração, e que você seja cada dia mais assim como eu, uma pessoa que busca o Senhor com fé, que nós possamos crer que Deus ele está conosco, que Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar, que nós possamos crer que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, que nós possamos crer no que a palavra diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando nós amamos a Deus, nós temos que expressar fé nesse Deus vivo, único, aquele que é suficiente para nós, aquele que é tudo, aquele que realmente veio para realmente transformar a nossa vida e fazermos nós vivermos o melhor aqui na terra, que vem tudo do céu. Aquilo que Ele libera sobre nós já está em nossa casa, já está na nossa vida, na vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos. E nós só precisamos tomar posse pela fé e vivermos o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe você e que você possa, assim como eu, andar de fé em fé, dia por dia, crendo que o Senhor é conosco. Deus abençoe.